Olá, pessoal, meu nome é Bruno. Nosso grupo é composto por mim, pela Alexandra, pela Tamara e pela Mayra. O tema do nosso trabalho é sobre a fabricação do suco de laranja concentrado. Bom, primeiramente vamos dizer que o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. O Brasil representa 81,5% do comércio mundial de suco de laranja, com uma fabricação de mais de 1 milhão de toneladas de suco por ano. Sobre o processo de fabricação, começamos na seleção da fruta. Para a obtenção de um suco de qualidade, é necessário que as laranjas estejam inteiras e sem danos, senão podem contaminar o produto final. A lavagem é realizada em lavadoras com escovas de nylon e água colorada. É muito importante, em todas as etapas do processo, utilizar uma água de qualidade, pois isso influencia no produto final. A extração do suco. As laranjas são espremidas separando o suco do bagaço e da casca da laranja. O processo acontece em uma espécie de prensa mecânica. A fruta é cortada e prensada, extraindo assim o suco que é encaminhado para filtração ou despolpamento, enquanto os resíduos sólidos vão para a caixa de bagaço. Após a extração, temos o processo de filtração e despolpamento. Essa etapa ela é responsável por retirar qualquer resíduo que tenha ficado no suco, como sementes e gomos da polpa. O suco, então, será centrifugado para se obter um produto mais padronizado. Nessa etapa, pode-se utilizar equipamentos como Finisher, turbofiltro, centrifugas, ciclones ou emprego de membranas. Após o processo de filtração e despolpamento, a gente chega na pasteurização. O objetivo da pasteurização é eliminar ou inativar os micro-organismos contaminantes resistentes à acidez, que podem se proliferar e começar um processo de fermentação que proporciona sabores estranhos no suco. Essa etapa acontece no trocador de calor, do tipo casco e turbo, ou no de placas, onde o vapor vai transferir o calor para o suco. E por fim, temos a evaporação. A evaporação é responsável por retirar grandes quantidades de água do suco, junto com outras substâncias voláteis, que serão recuperadas para a produção de outros produtos, como o óleo essencial. Nessa operação, o suco que entra com 10 a 11 Brix termina com um teor de 66 a 65 Brix. O suco concentrado é então misturado e homogeneizado para melhor aparência e sabor. E então esse suco é encaminhado para os tanques de estocagem sendo congelados. Observação. É importante lembrar que durante o processo, nos tanques de estocagem do suco, a alimentação será adequada para evitar a incorporação de ar e a contaminação, além de realizar amostras para análises laboratoriais que vão acompanhar todas as particularidades. Então, está mostrando que é muito importante a qualidade nesse processo da fabricação do suco concentrado. Agora a Mayra vai estar falando aí sobre o planejamento agregado. Oi, pessoal. Vou estar explicando um pouquinho o que é o planejamento agregado. Bom, o planejamento agregado é um plano que busca equilibrar a demanda com a oferta, né? Então, para isso, considera-se um agregado de recursos. Esses recursos, numa empresa, podem ser produtos, produção, a mão de obra, venda, promoção. Então, assim, dessa forma, a gente pode analisar como que o planejamento agregado pode melhorar a empresa, né? Então, o planejamento agregado visa conciliar os recursos produtivos da empresa e conseguir resultados positivos no planejamento agregado. Podemos atuar na oferta de recursos, demanda ou ambas as partes, que tem que ser a estratégia mista, né? Dessa forma, as vantagens desse planejamento ficam equilibradas com a oferta e demanda em um curto período de tempo.
Uhum. Então, assim, portanto, o planejamento não é só necessário para maximizar a eficiência, mas também a operação da empresa. Agora a Alexandra vai falar. Bom, olá. Aqui nós temos um exemplo, né, que é uma empresa de suco de laranja concentrado, fundada há 2 anos, vem enfrentando problemas, pois não estão conseguindo atingir as metas de lucros. O que acontece de errado? Vamos descobrir a seguir. Boa noite. É, aqui estão umas informações, né? A gente simulou um exemplo de uma empresa de suco de laranja concentrado, na qual o dono não estava tendo uma lucratividade esperada, não estava conseguindo bater as suas metas. Então, a gente simulou como que o PCP, né, o planejamento agregado, pode estar influenciando diretamente nisso para uma forma de melhoria, proposta de melhoria. Então, as informações básicas, né, a gente colocou umas informações básicas aqui, como a produção é 2 mão de obra por dia, o custo de concentração é R$ 500 por mão de obra, o custo de armazenagem é de R$ 4 por unidade ao mês, o número de trabalhadores dessa empresa são de 20 pessoas no início, o custo de terceirização é de R$ 5 por unidade, não vai ter estoque inicial na primeira semana, até a quarta semana, tá? Os salários e benefícios são R$ 150 de mão de obra por dia, o custo de demissão é de 650 por mão de obra, o turno de trabalho são de 8 horas, e o custo de hora extra são de R$ 30 hora ou R$ 60 por unidade, tá? A gente separou o mês de maio, porque o mês de maio é na onde tem a maior demanda de suco de laranja. Então a gente separou o mês de maio em 4 semanas. Na primeira semana a demanda era de 150, na segunda semana era de 130, na terceira semana de 125 e na quarta semana de 100 unidades. Então a gente fez uma simulação do planejamento agregado para as semanas de maio. Na primeira semana, os dias corridos foram 7, né? Primeira, segunda e terceira, quarta semana, totalizando 28 dias. A unidade de mão de obra foram 14. Por que 14? Porque era aqui, ó. A gente pegou o 2, que é o custo da produção de mão de obra por dia, vezes 7, que dá 14 unidades, totalizando 56. A demanda, na primeira semana, era de 150, a gente copiou os dados que estavam aqui, né, de acordo com o que foi estabelecido, 150, na segunda semana 130, 125 na terceira, 140, totalizando uma demanda de 505. A mão de obra necessária, o cálculo dela é o seguinte: você vai pegar, por exemplo, Alexandre, você pode complementar essa parte? Posso sim. Mão de obra necessária, né? De mão de obra disponível inicial, que a Tamara tinha mostrado no slide anterior, a gente tem 20. E a mão de obra necessária a gente descobre através do cálculo da unidade de mão de obra mês dividido pela demanda, que aí vai nos dar a mão de obra necessária, que é 11. Aí aqui no caso, a gente inicia com uma mão de 20. Entretanto, a gente precisa somente de 11 para continuar a produção. A gente vai ter que fazer uma demissão de 9 pessoas. E daí a gente vai fazer esse cálculo seguido. A gente vai copiar a mão de obra necessária da demanda anterior, da semana anterior, e vai fazer essa divisão da unidade de demanda, que vai nos dar 9. A gente só precisa de 9 trabalhadores nessa semana. E a gente tem 11 disponível, então a gente vai fazer uma demissão de 2 pessoas, 2 colaboradores. Então nos sobra, né, as 9 pessoas da mão de obra necessária da semana anterior. A gente copia ela aqui para a mão de obra disponível, que é a nossa mão de obra disponível no momento. Aí a gente vai fazer a mesma divisão novamente e ela vai nos dar 9. Se nós temos a mão de obra disponível de 9 e a nossa mão de obra necessária é 9, a gente não vai precisar contratar e nem demitir, porque ela supre. E aí vamos fazer a continuação aqui para a semana 4. A gente copia novamente, faz a divisão de unidade pela demanda,
ela vai nos dar 7. Nós temos disponível 9. Entretanto, a gente não precisa desses 9, a gente precisa somente de 7. Então, a gente corta gastos. A gente vai lá e demite 2 pessoas. Totalizando ali na mão de obra demitida, 13 pessoas. Então, concluímos que o grande objetivo do PCP é facilitar as práticas de planejamento e padronização de produtos para criar um fluxo de trabalho visando obter melhores resultados. E dessa forma, com a implementação de um planejamento bem estruturado, a tendência é aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e diminuir os gargalos da produção. Portanto, com a ferramenta de planejamento agregado, foi possível demonstrar uma melhoria na produtividade e, consequentemente, uma redução nos custos da fábrica de suco de laranja, pois utilizamos somente a mão de obra necessária para a demanda ser suprida. E, sendo assim, diminuímos muito os gastos com salários ocasionados, né, pela demissão dos funcionários. No caso, vocês perceberam que a gente começou com a mão de obra disponível de 20 pessoas e terminamos com 7 funcionários. Muito obrigada.